Olá, eu sou o Diogo César Pereira e hoje nós vamos falar sobre gestão de vendas e como sair do improviso nessa área de vendas e realmente assumir o controle da operação. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui um super convidado que eu vou apresentar agora para vocês, Antônio Carlos Cavalcante. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Antônio é especialista em estratégia, marketing e vendas, professor e consultor que já ajudou centenas de empresas a montarem equipes de alta performance. Aliás, você vai fazer agora nos próximos dias um webinar sobre esse tema, não é isso? Exatamente, sim. E eu adorei o título. O tema do webinar é Você no Comando. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre como vai ser esse webinar. Ok. E aproveitando, Antônio, eu já quero então emendar a primeira pergunta, pegando um gancho no título desse webinar, que eu já falei que eu adorei, né? Você no comando. E eu quero saber o seguinte: como saber se eu estou ou não no comando? Essa é uma pergunta bem interessante, porque você está conseguindo os resultados que você quer conseguir? Você está entregando as metas que a empresa espera de você? Se você está no comando. Mas se você não está, e muitas vezes, ou você está conseguindo fazer isso, mas dependendo de uma ou duas pessoas, você também não está. Então, você só está no comando quando essa entrega desses resultados ela é conseguida através do trabalho de toda a sua equipe, onde você não fica refém de ninguém. Você fica, vamos dizer assim, seu trabalho profissional, ele transmite aquilo que a empresa precisa para os resultados que ela precisa. Então, Legal, assim eu posso dizer que você está no comando. De outra forma, não. legal, legal. Faz muito sentido. Mas vamos falar um pouquinho. Eu quero entender um pouquinho a sua origem, tá? A Certo. sua origem profissional, já que você é um especialista em vendas, para o nosso público também te conhecer. Conta um pouquinho da sua trajetória, onde você começou, onde você já trabalhou com vendas, como que foi a sua trajetória até se tornar um especialista nessa área? É, na verdade, parece, vamos dizer assim, brincadeira colocar, mas desde muito jovem eu sou uma pessoa com persuasão. Eu me lembro de uma discussão uma vez com meu irmão dizendo para mim assim: você consegue tudo o que você quer com a minha mãe. Eu disse, eu disse, eu tenho culpa se eu sei como conversar, né? Então, foi bem. Daí começou a Isso ainda é situação. criança. Isso ainda é criança. Não tão criança, no início da juventude, talvez 12 anos, Lá na Bahia. lá na Bahia, exatamente. Aí o que que acontece? Quando eu comecei a trabalhar, eu passei num concurso público e fiquei num banco chamado Banco do Nordeste por muitos anos. Mas num determinado momento que eu estava no banco, eu comecei a querer fazer outras coisas. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a vender cursos de inglês, para você ter ideia. Eu fiz uma sociedade com um amigo, ele era um professor de inglês e Você era o comercial. eu era o comercial, tá? E aí eu montei a minha primeira equipe comercial com 4 vendedores. E aí eu comecei a estudar para entender mais como fazer eles venderem. E ao mesmo tempo, né, eu comecei também a vender imóveis, né? Eu com meu sogro montamos uma imobiliária e eu comecei nos sábados fazer plantão de venda de imóveis. Esse foi bem o início, Aham. mas o imóvel não deu certo porque apareceu o Collor de Mello, para você ver quanto tempo faz, né? E eu tive que parar com o imóvel, mas continuei com o curso de inglês por algum tempo e fui para o banco, né? Eu consegui fazer com que o banco me colocasse como gerente de contas. Isso depois que você passou no concurso. Não, eu já tinha passado antes Ah, já disso. tinha antes. Eu já tinha passado no concurso com 15 anos. Mas quando eu estava com uns 22, 23, eu comecei a fazer coisas em paralelo, que Legal. foram essas atividades em vendas. E aí,
no banco eu virei vendedor do banco, né? E como vendedor do banco, eu vendia seguros, vendia previdência, previdência privada, vendia títulos de capitalização. Esse eu não gostava muito de vender, não, mas fazia parte do portfólio dos produtos, tinha que vender, né? E aí eu virei gerente do departamento de produtos e serviços do banco. E como gerente do departamento de produtos e serviços, eu fiz uma grande campanha de vendas dentro do banco. E para aí foi. Daí para frente, Nós estamos falando de que idade? aí eu já estava com uns 32 anos, mais ou Jovem menos, ainda. bem jovem. Uhum. E quando eu fiz 47 anos, eu resolvi sair do banco, né? E montei em sociedade com um colega uma consultoria na área de vendas. Legal. Nesse período, desde 1991, eu comecei a dar treinamentos de vendas dentro do próprio banco e também fora do banco. Mas eu comecei a me especializar mesmo só nisso quando eu saí do banco e fui trabalhar nessa consultoria. Agora, uma coisa interessante é que quando eu comecei a trabalhar dando treinamento de vendas, eu pude perceber que vendas era muito mais do que somente uma habilidade natural que as pessoas tinham. E eu comecei a estudar profundamente vendas. Legal, legal. Excelente, excelente. Poxa, que baita trajetória. Então você tem aí bagagem e muita experiência. E certamente você vai contar um pouquinho sobre isso lá no webinar também, né? Com certeza. Compartilhar um pouquinho das histórias. Principalmente as experiências que eu tive construindo as minhas equipes comerciais, mas construindo também, ajudando a construir também diversas equipes, como você mesmo falou no início, mais de 100 experiências que eu tive capacitando gestores, capacitando vendedores e construindo estratégias comerciais para empresas. Legal, sensacional, sensacional. Ou seja, a gente vê que não é só um conhecimento teórico, mas é um conhecimento na prática, né? Sem dúvida. Você vai compartilhar, é algo que você já praticou, já deu resultado e já viu acontecer. Sensacional. Antônio, agora eu quero voltar um pouquinho aqui, porque eu fiquei pensando assim, tá, mas faz sentido a pessoa querer fazer alguma mudança quando ela já tem a consciência de que alguma coisa precisa mudar. Certo. Mas eu fiquei pensando naquele vendedor, na verdade, naquele gestor de vendas, às vezes tem ali uma equipe com 1, 2 funcionários, não importa qual é o tamanho. Quais são os sinais que mostram que eu, como gestor da equipe de vendas, não estou no comando? Você já falou um pouquinho, se eu estou dando resultado ou se eu não estou. Mas eu digo assim, beleza, eu entendi que eu não estou dando os resultados que deveria estar dando. Quais são os primeiros passos ou quais são as primeiras atitudes que eu, como gestor de vendas, tenho que tomar quando eu me encontro, quando eu tomo a consciência de que eu estou nessa situação? Olha, uma coisa interessante é isso. Não sei se as pessoas percebem que muitas vezes a maior parte das pessoas que vêm para gerentes de vendas não teve a preparação necessária. São bons vendedores que foram alçados à função de gerentes. É um bom vendedor, não necessariamente é um bom gestor, né? Inclusive porque são características totalmente diferentes, né? Eu tenho uma história bem interessante. Eu uma vez fui numa determinada empresa, eu fazia um trabalho de capacitação e eu capacitava tanto os vendedores quanto os gestores. E era em Florianópolis, eu fui lá e fiz um treinamento para vendedores. E tinha lá um sujeito que era argentino e ele estava ali como vendedor. E eu treinei ele como vendedor, gente boa, bacana e tal. Foi um bom treinamento. 3 meses depois eu voltei lá para dar um treinamento para os gerentes. Quem estava lá? O argentino. Quando eu voltei 3 meses depois para dar um treinamento de vendedor, estava o argentino de volta. Aí eu virei para ele, o que houve? Você subiu como gestor e desistiu? Ele virou para mim e falou assim, é muito difícil fazer os outros fazerem as coisas, eu prefiro eu fazer.
Então, repara só, se eu sou vendedor, eu faço o que precisa ser feito. Uhum. Quando eu sou gestor, eu preciso fazer as pessoas fazerem. Então, um dos primeiros sinais que você não está no comando, você perde o comando, é quando você cobra só resultados das pessoas, mas não entende o processo que gera o resultado. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso ajudar os gestores a entenderem é que venda é consequência, venda não é um ato, eu não vendo, eu faço coisas que, como consequência, Gera uma venda. geram uma venda. Perfeito. Então, esse é um ponto. Então, por exemplo, se você não tem o comando, o entendimento, se você não tem a percepção de quais são os fatos que fazem com que a sua equipe consiga o sucesso em vendas, esse é um primeiro sinal de que você não está no comando. Então, esse é um ponto importante. Aí, quando eu trabalho com esses gestores, eu ajudo eles a entenderem como perceber quais são esses aspectos que geram o resultado. Perfeito, perfeito. Ou seja, não basta só ser um super vendedor. Para ser um gestor, você tem que desenvolver várias outras habilidades. Exato. Não é isso? Perfeito. Enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando o seguinte, que na minha experiência também, né? Eu também já trabalhei muito com vendas, né? Também como empresário, como gestor de vendas. E uma das grandes lições que eu aprendi é que eu já cometi um erro de tentar vender para todo mundo. Eu já cometi esse erro, né? Até que eu entendi que eu preciso saber quem é o meu cliente, né? Quando eu sei quem é o meu cliente, para quem eu quero vender, aí eu consigo ajustar a comunicação, ajustar o produto, a experiência, né? Etc. Então, assim, eu queria perguntar para você o seguinte: como é que é possível um gestor de vendas, assim, de uma maneira mais simples, identificar quem é o público dele ou quem é o cliente que ele deve buscar? Esse ponto é o ponto primordial, né? Porque a gente, na área comercial, você tem duas áreas bem distintas que são extremamente importantes e precisam trabalhar em conjunto, que é o marketing e a venda. Não o marketing no sentido da comunicação somente, porque às vezes as pessoas usam o marketing só para fazer publicidade ou para fazer comunicação visual, alguma coisa assim. Mas é função do marketing conhecer profundamente as características das pessoas que compram com a gente. E o gestor comercial, ele não pode prescindir dessa informação. Você falou uma coisa muito certa, eu sempre falo nas minhas abordagens que quando você quer vender para todo mundo, você acaba vendendo para ninguém. Então, entender e conhecer qual é o cliente ideal é algo que você só consegue quando você se aprofunda na percepção desses clientes para quem você está vendendo. Estatística é uma das características que o gerente comercial precisa desenvolver, porque ele precisa conhecer os números da sua equipe, conhecer os números dos resultados, e isso ele faz junto com o pessoal de marketing também. Em algumas empresas não tem esse pessoal de marketing. Então, o gerente comercial precisa fazer os dois papéis. Os dois papéis. Então, por isso, como você mesmo disse, eu vou poder ajustar a minha máquina de vendas muito melhor quando eu sei para quem eu estou vendendo, quais são as suas dores, quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos. Aí eu posso ajustar não só a abordagem, como é o que a maioria das pessoas faz, mas eu posso a intensidade, eu posso ajustar o tamanho da equipe, eu posso ajustar o que eu vou entregar de serviços com a minha equipe. Então, sem dúvida, sem conhecer o cliente ideal, é muito difícil. Perfeito, perfeito. Mas aí me vem uma outra questão, Antônio, que é a seguinte: eu já vi, nunca aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer com alguns amigos de eles terem ali uma equipe de vendas
e ter um vendedor estrela, que meio que carrega ali o resultado nas costas. Tem 5 vendedores, aí tem um que se destaca, que se ele perder aquele ali, né, pode ter um forte impacto nos resultados. A minha pergunta é: o que que o gestor de vendas pode fazer para não se tornar um refém de um vendedor estrela? Tem alguma coisa que ele possa verificar ou aprimorar no seu processo, desenvolver equipe? Não sei. O que que você diria para alguém que hoje está vivendo essa situação? Tem uma história bem interessante que eu vivi, que eu não vou contar para você aqui agora, eu vou deixar para o webinar, que eu vou mostrar muito claramente o que fazer nesse sentido. Mas, basicamente, você precisa, a partir daquela informação que nós já discutimos de que venda não é uma habilidade, venda é uma atividade, é um processo, você precisa definir quais são as etapas desse processo, ou seja, você precisa entender o que você precisa fazer para levar o seu cliente a comprar o seu produto, o seu serviço. Nesse momento é onde entra a tal da profissionalização. No momento em que você desenha um processo muito calibrado, dado ao conhecimento que você tem do seu cliente, você consegue replicar esse processo com todas as pessoas da sua equipe. Todos vão ter o mesmo resultado? Não, claro. Como futebol, como qualquer outra atividade, você vai ter aqueles que têm mais talentos e que têm menos talento. Sabe qual é a diferença entre resultado para quem tem mais talento ou menos talento? É só trabalho. Entende? Então, o que tem menos talento precisa trabalhar um pouco mais do que o que tem mais talento, se ele conhecer o processo. Agora, esse ponto eu gosto sempre de lembrar, é assim, as pessoas não aprendem as coisas sozinhas toda vez. Muitas coisas a gente aprende sozinho, mas um processo de trabalho, ele precisa ser ensinado. Então, uma característica extremamente importante para eu não ter uma equipe dependente é eu poder capacitar a minha equipe para que todos tenham a condição de dar o resultado, pelo menos resultado bom, bata as suas metas, tá certo? Então, basicamente, eu diria, um processo bem estruturado e uma equipe treinada para atuar dentro desse processo. Perfeito. Bom, e para você ter um processo bem estruturado, como você já disse, eu preciso analisar os dados, ter métricas bem definidas, né? E aprender, saber ler esses números e transformá-los em informação para que eu possa tomar as decisões, né? Isso. Perfeito. Então, dentro disso, Antônio, quais são assim algumas métricas básicas que todo gestor de vendas precisa ter? Ó, eu sei que existem várias métricas, mas quais são aquelas principais? Ó, sem isso, isso e isso. Se hoje você não tem nenhuma métrica na sua equipe, você precisa começar por isso e por isso. O que que seria? Olha só, primeiro deixa eu só esclarecer uma coisa. Por mais que possa parecer complexo o que eu estou falando, existem maneiras muito simples que a gente pode montar os processos e essas métricas para a gente poder chegar a resultados objetivos. O que acontece é que quando a pessoa não tem as métricas, ela não sabe o porquê o que está acontecendo está acontecendo. Então, quando você fala assim, eu digo assim, olha, a maioria só pega a métrica de resultado. Tá? Por exemplo, uma métrica de resultado, volume de vendas. Quanto foi que eu vendi? Outra métrica de resultado, quanto eu vendi daqueles produtos que eu quero vender. Então, eu preciso definir pelo menos algumas métricas que me garantam que aquele resultado vai acontecer. Então, quando a gente fala do famoso funil de vendas, você tem dentro do funil estágios, né? Se eu não estou colocando gente lá em cima, eu não vou conseguir ter vendas aqui embaixo. Perfeito. Então, para isso, uma métrica que eu tenho que fazer é quantos contatos novos eu tive de pessoas que podem virar clientes. Então, esse é um ponto. Tá, mas
Isso é responsabilidade do vendedor. Ok, mas se ele não estiver fazendo, a consequência vai estar no resultado dele e da equipe. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que nível de conhecimento. Isso é uma métrica extremamente, vamos dizer, simples de se conseguir, mas raramente os gerentes fazem. Que nível de conhecimento o meu vendedor tem das dores e das necessidades do cliente versus aquilo que a gente tem disponível nos nossos produtos e serviços. Parece uma coisa, vamos dizer assim, mais uma vez, que teria que ser responsabilidade do vendedor, mas se eu, gestor, tenho essa percepção e esse conhecimento, eu sei qual é o parafuso que eu aperto em cada vendedor para poder fazê-lo dar o resultado. Então, a questão de como eu estou alimentando o meu funil, nível de conhecimento, porque não adianta nada eu colocar muita gente no funil e depois o meu vendedor perder, não ter uma conversão. Então, outra métrica essencial é a conversão. E aí tem uma coisa interessante, que quando você vai falar com lojas, né, eles quase nunca têm essa percepção, ou melhor, quase nunca têm instrumentos para poder fazer esse nível de conversão. Quando isso é muito simples, né, basta um pedacinho de papel e marcar quantos entraram na loja, quantos foram atendidos, quantos compraram. É isso, mas claro que o vendedor resiste a esse tipo de coisa. Porque pode ir contra ele. Pode ir contra ele. O nível de conversão está baixo. Então, aí, essa métrica que garanta que as pessoas estão fazendo aquilo que nós combinamos, porque pensa bem, se eu fui um vendedor experiente, se eu sei o que precisa ser feito para vender, eu preciso ajudar aqueles que estão dentro da minha equipe a fazerem as coisas que são necessárias. Se eu não fui um vendedor experiente, eu preciso estudar os vendedores que dão resultados na minha empresa e pegar as melhores práticas deles e multiplicar entre os outros vendedores. Mas eu preciso garantir que os outros estejam fazendo aquilo que precisa ser feito. Perfeito, perfeito. Daí eu fiquei pensando o seguinte, que nem sempre os dados, eles se alinham com a percepção da equipe. Por exemplo, às vezes a equipe acha que está vendendo super bem e quando você vai analisar os dados, estamos perdendo vendas, o lead está entrando no funil, não está convertendo lá embaixo, né? E às vezes o vendedor ele está ali, ele está recebendo um fixo mais um variável, para ele está bom e a percepção dele é de que a empresa está satisfeita com o meu desempenho, com a minha performance. Eu imagino que se o gestor não faz essa medição transparente, isso pode eventualmente acabar acontecendo. E cada vendedor vai ter a sua percepção pessoal, né, com base apenas no que ele acha. Mas e quando o gestor segue o teu conselho, ele implementa a métrica e vê que a métrica, os números não estão batendo com a percepção da equipe? Como tratar isso com a equipe sem deixar com que o moral da equipe caia? Eu tive um sócio, porque infelizmente ele já faleceu, e esse sócio, ele me deu uma definição de gestão de pessoas ou de administração muito interessante. Ele disse que administrar é fazer as pessoas fazerem aquilo que elas não querem fazer e depois gostem. Então, o que acontece com isso? O vendedor, na sua grande maioria, ele gosta do resultado. Só que alguns ainda não entenderam como alcançar esse resultado. Então, se você dá importância aos relatórios, por exemplo, por que o vendedor não gosta de fazer relatório? Porque o gerente não olha para o relatório. Agora, se você pega um relatório dele, você analisa o relatório dele, senta com ele, dá uma ajuda a ele, dá um feedback para ele, mas não um feedback só de avaliando o certo e o errado, mas como que com a minha experiência, com a minha capacidade de visualização e até mesmo com a minha condição de ter mais informações que ele,
como que eu posso ajudá-lo a alcançar a meta, esse, para mim, é o grande segredo. Se o vendedor entende que você está ali não para cobrar dele, mas para ajudar ele a alcançar os resultados, eles vão fazer parte do teu time e eles vão entender que quando você está falando, quando você está levando números para eles, é para ajudá-los. Óbvio, não funciona com todo mundo, né? Ou seja, tem pessoas, e você vai perceber logo isso na sua equipe, que não são movidos a esse tipo de atitude, a esse tipo de interação. Mas paciência, né? Então, de quando em vez, você tem que ajustar a sua equipe para aqueles que estão trabalhando junto com você. Eu vejo a equipe comercial muito, muito semelhante a um time, ou seja, a um time de vôlei, um time de futebol, que precisa entender que o técnico está lá para ajudar ele a ganhar, e não simplesmente para forçar ele a fazer o que ele não quer fazer. O teu chefe, teu líder, não é teu inimigo, não é teu adversário, né? Ele é teu treinador. Ele quer que você tenha a melhor performance, porque aí todo mundo ganha junto, né? A maioria das vezes. Agora, infelizmente, tem alguns líderes que não têm essa percepção, né? Mas aí é onde entra. E voltando, eu sou uma pessoa que acredita muito no ser humano. Então, uma coisa que eu vejo é que esses líderes é porque falta repertório para eles na condução da equipe. Por isso que eles acabam sendo mais ríspidos, mais exigentes, não no bom sentido da palavra, mas cobrando de forma indevida a equipe. E aí, novamente, volta o que a gente falou, né? Ele vai ter que desenvolver as habilidades de um gestor, Com certeza. né? Inclusive de aprender a lidar com esses desafios, né? Que realmente são, né, bem desafiadores. Muito bem, Antônio. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da remuneração, tá? Ok. Geralmente, quando a gente fala de equipe de vendas, é muito comum ter um fixo mais um variável, né? E geralmente a grana boa vem do variável, né? O fixo ele vai ali para manter ali as contas básicas, mas você vai ganhar a grana mesmo ali no variável, que faz o sangue ferver, Com certeza. que faz você querer alcançar as metas e tal, né? E aí todo mundo fica feliz, porque a empresa está ganhando, eu como vendedor estou ganhando, né? E às vezes tem bônus que são compartilhados pela equipe. A minha pergunta é a seguinte: quando eu, como gestor, identifico que a minha política de remuneração não está sendo eficaz. Pode ser que eu esteja pagando para mais ou pagando para menos. A minha pergunta é, de acordo com a sua experiência, qual que é o nível de dificuldade de fazer um movimento na remuneração do time, quando eu vejo que precisa ajustar alguma coisa? Claro, o fixo não tem como ajustar, o fixo está ali, mas no variável, até na política, você já deve ter passado e já deve até, talvez, ter sido consultor de empresas que tiveram que mexer nessa política de remuneração, que para mim, eu acredito que é como mexer num vespeiro, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Qual é o nível de dificuldade? Quais conselhos você daria para os gestores que hoje precisam mexer nessa política? Você falou muito bem falado, né? Talvez seja o maior vespeiro de todos, porque você tem dois aspectos. Aí, um aspecto legal, né? Você tem que estar muito bem consubstanciado por parte da área jurídica da empresa para entender o que pode e o que não pode mexer. Porém, né, você tem que entender que a remuneração é um dos fatores que levam a sua equipe a fazer aquilo que você quer que ela faça ou não. Então, se você, por exemplo, remunera única e exclusivamente por faturamento, a maioria dos vendedores não vão se preocupar com rentabilidade, não vai se preocupar com mix de produto, ele vai se preocupar com volume de vendas. E é natural, não pode ser diferente disso. Então, por isso, você quando vai montar um modelo de remuneração, você tem que estar muito atento ao que você quer fazer. Por exemplo, em alguns casos, você faz isso através de um modelo de premiação. E depois você vai mudando aos poucos o modelo de remuneração, quando essa premiação faz com que ele já tenha uma capacidade de ganhar semelhante ao que ele ganhava antes. A ideia que tem que sempre ser
é que nós queremos ajustar a remuneração para levar a equipe a conseguir uma remuneração ainda maior do que eles ganham, só que indo para o caminho que a empresa espera. Então, qual é a estratégia da empresa? O que a empresa quer? A empresa quer crescer em volume, a empresa quer crescer em resultado, a empresa quer ampliar a sua região de atuação. Tudo isso precisa impactar na remuneração, porque se ela não impactar, a equipe, não vou dizer que todo mundo, mas boa parte da equipe não vai caminhar para o caminho, para o lado que você quer. Então, por isso, você tocou muito bem no assunto, é um assunto muito delicado, sim, já fiz várias intervenções em empresas nesse sentido. Teve empresas que a gente teve que esperar 1 ano até resolver tudo, teve empresas que a gente teve que fazer algumas mudanças na equipe, porque algumas pessoas não aceitaram, mas todos aqueles que acabam aceitando, acabam ganhando mais depois do que ganhavam antes, tá certo? Por quê? Porque no momento, na maneira como eu estou conduzindo a minha equipe, eu estou conduzindo para dar mais resultado para a empresa, e a empresa, com certeza, faz essa remuneração. E tem uma coisa interessante, que o grande movimento na área de pessoas hoje é a questão da remuneração por mérito, a meritocracia. Então, vendas não pode ficar para trás. Vendas já tinha isso no passado, só que o mérito de vendas sempre foi volume, quando não é essa a realidade. Tem algumas pessoas... Ainda hoje eu estava analisando uma empresa, a gente estava fazendo o cálculo da rentabilidade por vendedor, e nós vimos que um dos vendedores que geram mais volume de venda deixa margem negativa na empresa. Então, Esse ajuste fino, né? É um ajuste que precisa ser feito sempre, mas com coragem, mas sempre com o intuito de ajudar a equipe, aqueles que merecem, né, mais uma vez a meritocracia, a terem os melhores resultados, e não aqueles que, vamos dizer assim, só pensam neles mesmos e não na equipe como um todo. Isso aí, como a gente falou do vespeiro, a gente falou da remuneração, falamos sobre que às vezes é necessário fazer ajustes, e na minha experiência mesmo, né, como mentor e consultor, às vezes a gente se depara com gestores que dizem que querem mudar, mas não querem, né? Eles querem, às vezes, eles querem mágica, né? Ele quer que você chega lá, estrala os dedos, a coisa mudou, sem que ele tenha que passar pelo desgaste de assumir a responsabilidade pela mudança. Tá fazendo sentido? Com certeza. Quais são, assim, algumas crenças que você geralmente encontra nos gestores aí na sua vida como consultor, com as quais você tem que lidar? O que geralmente atrapalha esse processo de mudança? Quais são algumas crenças que você encontra aí no mercado, as mais comuns, vamos dizer assim? Olha, primeiro, a mais comum de todas é a pessoa acreditar que só dá certo aquilo que ele fez antes. Existe uma frase famosa que diz que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. O entendimento de que muitas coisas mudaram, por exemplo, uma das coisas que mais mudou nesses últimos tempos é a capacidade de conseguir informações. Hoje, um cliente chega na frente de um vendedor muito mais preparado do que chegava no passado. Perfeito. Então, aquela famosa lábia de vendedor não funciona mais. Então, outra coisa, tecnologia, você saber utilizar a tecnologia em seu benefício, então é outro aspecto. Então, uma das crenças que faz com que as pessoas é essa de pensar que o que aconteceu com ele vai ser replicado no futuro. A outra é a falta de conhecimento, faz com que muitas vezes a pessoa não tenha a percepção, a visão. E isso é um aspecto que eu já me deparei muito. A pessoa, você está conversando com a pessoa, você está mostrando uma visão para ela,
e ela não consegue alcançar essa visão, Uhum. né? Então, falta o conhecimento básico, falta o entendimento básico de alguns aspectos que, talvez por causa da educação, às vezes até mesmo por causa do desejo de conhecer mais, a pessoa não tem essa base. Por isso que, normalmente, a mudança, como você colocou, não é uma coisa rápida. É uma coisa que exige um trabalho sistemático, um trabalho, vamos dizer, consistente, e a pessoa precisa ter o desejo. Outro ponto, que também é um problema, é a urgência, tá certo? Como assim a urgência? Eu quero tudo para ontem, né? Ou seja, eu passei a vida toda fazendo de um jeito, eu quero apertar um botão e mudar para o outro jeito. Mágica não existe, né? É tudo uma questão de habilidade, de conhecimento que você precisa adquirir. Então, esses, para mim, são os grandes, vamos dizer, limitadores. O último aqui que eu posso lembrar, conversando aqui, é também a questão de você, como é que eu posso dizer? Você não acreditar que você vai conseguir o sucesso, né? O pessoal chama de crenças limitantes hoje. É você acreditar que você chegou no teu nível, você já tá bom demais onde você está, ou, né, você não tem a capacidade de fazer isso. Eu já peguei gente falando assim, não, isso aí é muito complicado o que você está falando. Aqui a gente precisa de uma coisa mais simples. Ok, o que eu estava falando não era complicado, era diferente do que ele estava acostumado. Uhum. Então, as diferenças, as coisas diferentes, isso foi falando agora um pouco de mim, é que, cara, eu nunca parei em coisas que me desafiavam. Então, eu sempre pensei o seguinte, eu não sei, eu vou aprender. Vou descobrir. Vou descobrir, exatamente. E é incrível como o nosso cérebro, ele é um acumulador de conhecimento. Um dia, só para você ter ideia, eu estava tentando explicar, ainda não tinha muitos dos conhecimentos que eu tenho hoje sobre algumas técnicas comerciais, técnicas de vendas, mas eu precisava, aquela famosa característica benefício, né, e vantagem, né? Eu estava dando um treinamento para uns vendedores sobre isso e eu percebia que eles não estavam aprendendo de jeito nenhum. Veio na minha mente a teoria dos conjuntos. E aí eu peguei de um lado, botei o conjunto das características, vantagens e benefícios, e do outro lado as necessidades do cliente, e fiz a ponte, a né? ponte entre um e outro. Ou seja, a matemática que eu aprendi na 5ª série Uhum. veio na minha mente para poder ensinar técnica de venda para uma equipe. Então, são coisas que nada te limita, desde que você seja capaz de entender onde você está, saber onde você quer chegar e ir atrás de chegar onde você quer chegar. Então, infelizmente, tem pessoas que não conseguem abrir a mente para essas coisas, né? Legal. Enquanto você falava aí, eu fiquei pensando e lembrando de alguns casos, né, que eu já tive, que aconteceu comigo, e assim, falando de um sentimento pessoal mesmo, né, eu tenho muita dificuldade em vender um produto que eu não compraria. E a minha pergunta para você vai em cima disso, assim, até que ponto eu posso deixar com que a minha preferência pessoal interfira no meu processo de vendas? É possível separar a preferência pessoal daquilo que a empresa espera que eu venda? Eu vou puxar lá do início, quando você começou a entrevista. Pensa bem, eu não sou o meu cliente. O meu cliente é diferente de mim. Então, o que eu mudo essa frase, eu digo, eu não vendo aquilo que eu não acredito. Porque Perfeito. tem coisas que eu não preciso comprar. Por exemplo, se eu estivesse vendendo, sei lá, produtos femininos, eu não Uhum. preciso comprar Uhum. aquele produto.
mas eu preciso entender por que que a minha cliente precisa, o que faz ela querer, qual é o diferencial que vai fazer com que ela atenda uma satisfação dela, e aí eu vou fazer isso. Agora, trazendo isso para a área de gestão comercial, né? Porque se a gente está falando bem de técnica de venda, é a questão de como eu lido com os meus vendedores. Esse é um outro problema que eu pude pegar muitas vezes. Eu sou o gestor e eu quero falar com todos os meus vendedores do mesmo jeito. Então, mas é assim que funciona comigo. Não vai. Não vai funcionar. Não Cada existe um é uma pessoa uma diferente. receita replicável, né? Não, para lidar com gente, eu ainda não descobri. Se você descobrir, me avise que eu quero saber. Então, eu não preciso ser apaixonado pelo produto para ser um bom vendedor. Não. Eu preciso entender as necessidades do cliente e acreditar que o meu produto vai sanar, realmente vai resolver aquelas Tá, necessidades. mas aí é que tá, repara só, você trocou a fala agora. Sim. Você tinha falado antes em eu comprar. Aham. Agora você está falando em apaixonado. Eu não diria apaixonado, mas eu preciso acreditar. Eu preciso entender como o meu produto resolve aquele problema, como o meu produto vai ser útil para o cliente. Então, por exemplo, quando eu estou falando, né, dessas metodologias, dessa estratégia, desse modelo de trabalho, eu acredito muito nisso, porque eu já vi funcionar, eu já vi pessoas que eram boas ficarem muito melhores, eu já vi pessoas medianas ficarem bons gestores. Então, eu acredito nisso, tá certo? Se eu não acredito, eu não vou dizer paixão, porque O meu paixão é uma coisa argumento não diferente. vai ter força, né? Se eu não acredito, não... E como é que eu vou ficar comigo? É. Né? Como é que eu vou ficar comigo nessa hora? Uhum, Né? uhum. Não, perfeito, perfeito. Antônio, poxa, que papo maravilhoso, viu? Muito bom. Eu quero falar um pouquinho sobre o webinar. Ok. Estou curioso. Eu já fiz as perguntas que eu tinha curiosidade, né? E a minha próxima curiosidade, obviamente, é sobre o webinar Você no Comando, não é isso? Isso. Eu quero primeiro entender para quem que é esse encontro. Olha, para todas as pessoas que estão com o desafio de gerenciar equipes comerciais. Supervisores, coordenadores, gestores de equipes comerciais e que precisam conseguir resultado por intermédio desse evento, tá certo? Desculpa, por intermédio da sua equipe, tá certo? O evento vai ser para ajudá-los. É uma hora de bate-papo, é uma hora de conversa. Eu vou trazer algumas coisas práticas, objetivas, que as pessoas já vão poder colocar no dia seguinte em prática, se quiserem. É isso tá que eu ia certo? perguntar. Não vai ser só conversa, não. Aham, Como a gente está tendo aqui. Vai ser uma coisa prática, objetiva. legal. Eu vou trazer pelo menos 2 ou 3 instrumentos práticos que nós vamos Legal. poder colocar em prática. E nesse tempo eu vou mostrar como usá-los e tudo isso. O webinar tem uma característica muito interessante, tá? Não sei se as pessoas vão perceber, mas o webinar é numa sexta-feira, às 20 horas. Ou seja, é exatamente para quem quer mudar a sua vida, quem quer tomar o comando da sua equipe. Aquele que está mais preocupado em tomar cerveja não vai estar nesse horário, com certeza, com a gente. Então, eu fiz de propósito para trazer somente os verdadeiros interessados que vão aproveitar do que nós vamos conversar, me conhecer um pouco melhor, para podermos conseguir ajudar. O meu propósito de vida eu vivo para poder profissionalmente ajudar as pessoas a alcançarem o seu melhor potencial. Esse é o meu propósito de vida. Então, por isso é que eu estou querendo buscar gente que realmente quer mudar, a gente realmente quer aprender o melhor daquilo que pode ser aplicado em sua profissão. Legal. Vai ser ao vivo, as pessoas vão poder fazer perguntas. Como é que vai ser a interação com quem estiver assistindo? Vai ser ao vivo.
as pessoas vão poder fazer perguntas, porém, como o tempo é 1 hora, vão ser poucas as que eu vou poder responder na hora, mas responderei todas as perguntas que forem feitas depois, ou por videoconferência com a própria pessoa, ou por um WhatsApp. Vou fazer isso, tá certo? Antônio, então quem quer assistir o webinar faz como? Tem que se inscrever? Onde é que eles acessam? Onde que pode ter informação sobre esse webinar? Com certeza precisa se inscrever. Nós estamos fazendo uma campanha via Instagram, e no meu Instagram, professor.cavalcante, você vai encontrar os reels e as páginas que você vai poder entrar e fazer a sua inscrição. Professor.cavalcante. Isso. Aqui, ó, já vi que tem até um link aqui na bio. O link do webinar, já está aqui na bio. Isso, é verdade. Então, se a pessoa acessar, já entra aqui, e aí, deixa eu entrar aqui, aí já abre a página do evento com um formulário de inscrição. Perfeito, é isso aí. Legal, excelente. Professor, então o arroba é professor.cavalcante com um T e I no final. Cavalcante Isso. com um I. Professor.cavalcante. Excelente. Qual que vai ser o dia? É 5 de setembro, uma sexta-feira. Às 20 horas. Às 20 horas, horário de Brasília. Horário de Brasília. Ou seja, não vá para o happy hour, vem curtir o happy hour com a gente no webinar. Exatamente. Não é isso? Excelente. Antônio, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo, aos vendedores, aos gestores de venda, ou quem é apaixonado por essa área e quer entrar. Por que elas deveriam assistir o webinar, estar lá com você no dia 5/9, às 20 horas, horário de Brasília? Primeiro eu quero dizer para vocês que vai ser um privilégio muito grande ter vocês comigo, principalmente os gestores da área comercial e as pessoas que têm interesse em se tornar gestores, tá certo? Esse é o grande público desse dia. Como eu falei anteriormente, o horário e o dia foi escolhido para termos lá somente aquelas pessoas que querem verdadeiramente ter o comando da sua equipe. Então, venham participar comigo, nós vamos ter um momento bem especial, onde eu vou poder mostrar muitas das experiências que eu tive ao longo de todo esse tempo que eu trabalho em vendas e em gestão de vendas. E vai ser um privilégio poder contribuir com vocês e poder estar com vocês nesse dia no webinar Você no Comando. Excelente. Antônio, muitíssimo obrigado. Você sabe que eu sou seu fã. Você é um grande profissional, um grande mestre. E convido vocês, novamente a estarem lá no webinar Você no Comando, dia 5 de setembro, sexta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Vamos todos aprender aí com o nosso Antônio Carlos Cavalcante, especialista, super consultor na área de vendas, e vamos tirar, os problemas da frente, os desafios, e vamos aprender como fazer uma boa gestão de vendas, não é isso? É isso mesmo. Muito obrigado a você, Diogo. Excelente. Obrigado a você. Foi muito bom. Obrigado a você que nos acompanhou. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.